Ó, e hoje estamos aí sem a bandeirinha do Brasil por motivos de que acabou a luz e até eu começar o vídeo a luz voltou, só que a internet não. E a bandeirinha do Brasil ela é carregada online, então ficou sem. Dá até para ver aí na TV aqui, ó, o reflexo da lâmpada ali ligada, mas... Pois bem, vamos agora falar sobre o desespero aí do senhor Elon Musk. Tá feia a coisa aí nos Estados Unidos. E não só para ele, no mundo inteiro, o Elon Musk teve aí o maior prejuízo da história. Nenhum ser humano jamais perdeu tanto dinheiro como ele perdeu nos últimos 90 dias. Eu vou falar mais. Para perder muito, tem que ter muito. Só que tem aquela, quanto maior o tombo. Se alguém é muito grande e cai, a queda dói bem mais. E a situação tende a piorar drasticamente aí para Elon Musk. Ele chegou aí até no Twitter a falar que, olha, ele falou, this is crazy. Tipo, é uma loucura o tanto que ele está perdendo dinheiro. Para quem não sabe, só ontem, vou ver aqui, ó, o 4G do celular funciona, né? A Tesla perdeu, você pode ver aqui, 15% de valor de mercado em apenas, estamos falando aí, desde as 9 da manhã até as 4 da tarde, 9h16, 7 horas. Em 7 horas aí, a Tesla perdeu 15% de valor de mercado. Estamos falando aí de mais de 120 bilhões de dólares perdidos. Só que a coisa é muito pior. É pior, Thiago, muito pior. Por quê? Porque desde que o Trump assumiu, a Tesla já perdeu aí, eu fiz aqui o cálculo de quanto era o valor de mercado e quanto é agora. E no total, eles perderam, faz a continha, a empresa aqui valia 1 trilhão 540 bilhões. E ontem fechou o dia valendo 602 bilhões. Uma continha aqui. Perderam 938 bilhões de dólares do dia 17 de dezembro para cá. Para quem está se perguntando, Thiago, mas a Tesla passou a valorizar muito quando o Trump ganhou a eleição, porque o Trump ganhou a eleição com muito investimento do Elon Musk, e o que acontece é que o Trump anunciou que o Elon Musk não apenas seria ministro, mas seria o ministro mais importante do governo, porque além dele ser responsável aí pelos gastos públicos, por gastar ou cortar gastos, ele também é responsável pelas agências reguladoras. Então, ele tem ali uma margem muito grande para manipular o mercado e manipular tudo a favor das empresas dele, para que ele fique cada vez mais rico. Então, o que aconteceu é que as ações da Tesla dispararam. De lá para cá, as ações passaram a cair, perderam 54% de valor e hoje valem menos do que quando o Trump ganhou a eleição. Falem cerca de 12% a menos do que quando ele ganhou a eleição. Ou seja, a eleição do Trump, que todo mundo falava, nossa, que negócio bom por Elon Musk. Ele investiu ali, 280 milhões de dólares e ele tinha lucrado, chegou a lucrar só com as ações, a valorização das ações da Tesla, ele chegou a lucrar aí mais de 30 bilhões de dólares só ali no CPF, lá nos Estados Unidos, só na conta dele. Foi isso. Só que agora não. Agora está em prejuízo já, tá? Então se alguém falou, nossa, que negócio bom. Pois bem, o negócio pode ser muito bom aí a longo prazo para ele, mas no momento está no prejuízo o senhor Elon Musk, desde que o Trump ganhou a eleição, deu prejuízo a ele. E a coisa tende a piorar. Por quê? Porque está tendo protestos aí no mundo inteiro, e agora começaram nos Estados Unidos, contra a Tesla. Então tá feia a coisa. Vou te mostrar aqui alguns dos vídeos que estão pipocando aí nas redes sociais. Isso aqui foi em Manhattan, tá bom? Então fizeram mega protesto ali contra a Tesla, invadiram aí a sede da Tesla, queimaram carros, tentaram ali quebrar carros, tem vidraça quebrada, a polícia foi chamada, tiveram que fazer um cordão de isolamento ali, mas manifestantes não param aí de invadir sedes da Tesla. Em Chicago, a coisa foi tão feia que a polícia teve que fazer um cordão de isolamento mesmo assim para ninguém chegar perto, porque estava tendo uma marcha do Dia Mundial da Mulher, e aí o que aconteceu foi que a marcha virou em determinado momento, parte das mulheres ali, tinham homens também, mas parte das pessoas ali falou, quer saber, tem uma loja da Tesla aqui, vamos invadir. E já tinha polícia ali, eles começaram a tentar invadir ali para queimar os carros. Na Europa, principalmente na França, tá tendo aí notícias de carros da Tesla queimados todos os dias. Todo dia os franceses estão queimando Tesla, eles gostam de queimar carro e segundo aí, muita gente está falando nas redes sociais, se tem um carro que queima muito rápido, é o Tesla. Os outros carros têm combustível, obviamente, gasolina queima, explode e tudo mais,
porém as baterias do carro Tesla, elas entram em combustão muito rápido e por um tempo muito longo. O fogo alcança uma temperatura muito mais alta do que com a gasolina. Para quem não sabe, eu vou falar, é feio aí quando tem um incêndio de um carro Tesla. E aí, os franceses estão queimando e os ingleses lá estão colocando adesivos. Então tem vários grupos aí da sociedade civil, ou seja, pessoas organizadas, alguns grupos, não partidos políticos, mas grupos políticos que estão aí se organizando porque o Elon Musk é nazista. Então aquele gesto nazista custou muito caro para ele. O gesto mais caro da história foi o gesto que o Elon Musk fez no dia 20 de janeiro, aí, no dia da posse do Trump. Saiu feio e a tendência é que se piore muito. Para piorar, a Starlink também está aí numa crise. Starlink é a empresa do Musk de satélites. Eu já falei aqui que o governo chinês anunciou, e faz pouco tempo, isso foi aqui em janeiro, eu mostrei até o anúncio em chinês do governo chinês. Eles anunciaram que eles estão enviando satélites também. Para quem não sabe, a Starlink não são satélites como satélites ficam na órbita da Terra normalmente. Ficam na órbita, sim, mas eles ficam numa altitude muito mais baixa. E a China está enviando satélites também para ficar ali na mesmo tipo de altitude para o mundo inteiro. A China quer fornecer internet gratuita primeiro para todos os chineses, que ninguém mais nunca mais tem que pagar internet, e aí depois quer fornecer internet gratuita para o mundo inteiro via satélites aí. Esse é o plano da China para até 5 anos, hein? Ou seja, para 2030 o mundo inteiro ter internet. Não interessa em qual lugar do planeta você estiver, pode ser o meio do oceano, o meio do deserto, ou não importa onde Judas perdeu as botas, você vai colocar lá, não se sabe como vai ser, se vai ser um aparelhinho, alguma coisa. Eles estão lançando satélites lá, eles já têm o plano. Só que tudo em chinês, muita coisa assim, ainda não foi divulgado, mas ainda não li todos os pormenores. Para usar a Starlink, precisa de um aparelho. A Starlink antiga é maior que essa TV aqui, é enorme e pesado. O novo é mais ou menos assim, tamanho de como se fosse 3 vezes o tamanho de um tablet. Também uma coisa meio inviável assim para alguém que está com um celular ficar com aquilo, né? Carregar. A não ser para alguém que está viajando de carro, alguma coisa assim. Os chineses, o plano deles, antes do anúncio, é que já tenha no celular. Nos celulares aí das marcas chinesas já vão ter aí alguma coisa que vai conectar por satélite. Então você pode estar no fim do mundo e o seu celular vai conectar direto com a internet por satélite sem aparelhinho nenhum. Mas quando foi feito o anúncio eu não li os pormenores de como vai ser no começo, porque os celulares não têm essa tecnologia hoje. Pode ser adicionada? Pode. As marcas chinesas provavelmente vão começar a fazer isso lá para 2027, 2028? Muito provavelmente. Então já é um problema. Só que o maior problema com a Starlink está sendo aí de desconfiança dos clientes, principalmente porque é uma empresa que faz serviços aí para muitos governos e muitos exércitos. Para quem não sabe, e era hora do Lula rever isso para ontem, né? Para amanhã, né? Para ontem. O exército brasileiro tem um contrato aí de mais de 100 milhões de reais com a Starlink para fornecer aí internet para o exército. Eu vou falar. O Elon Musk já confessou várias vezes que ele usa isso aí para fins pessoais, tá? Se ele precisar aí pegar... Imagina que toda a informação passa pelo satélite dele. Se ele precisar aí espionar, ele espiona mesmo. Inclusive, o Elon Musk estava aí humilhando o ministro da Defesa da Polônia. Minha esposa fica morrendo de vergonha de como o governo da Polônia é subserviente com os Estados Unidos. Aí o Elon Musk estava falando com uma outra pessoa aqui. Tá em inglês aqui, mas eu vou traduzir para você. Ele estava respondendo um comentário de alguém que estava falando sobre outro assunto. Um polonês também, Adam Lovish. Aí, eu literalmente, eu falei para o presidente Putin para a gente fazer um combate 1 a 1, né, mano a mano ali, físico, sobre a Ucrânia e sobre o meu sistema da Starlink. Porque o meu sistema da Starlink é ali a espinha dorsal do exército ucraniano. Toda a linha de frente da Ucrânia ia colapsar se eu desligasse a Starlink. Isso falando Elon Musk no momento em que o Trump está ameaçando a Ucrânia aí, cortou já toda a ajuda à Ucrânia, falou que vai cortar mais ainda e tudo mais. E Elon Musk falou, se eu desligar o meu sistema, eu acabo com vocês, hein? Opa, lembrando que a Polônia está 100% com a Ucrânia nessa aí. A Polônia é um governo que era cachorrinho do Joe Biden. Aí, o que acontece? O ministro da Defesa da Polônia, ele falou aqui em inglês, ele falou, olha, a Starlink para a Ucrânia é paga pelo governo polonês, num custo de 50 milhões de dólares por ano.
a ética de ameaçar uma vítima de agressão, eu colocando isso de lado, se a SpaceX, ou seja, a Starlink, né, que é da SpaceX, provar que é um provedor que não é confiável, a gente vai ser forçado aí a tentar achar outros provedores. Tá ameaçando, vou cortar o contrato com você. Resposta do Elon Musk. Be quiet, small man. Fica quieto, homem pequenininho, homenzinho. Chamou assim o ministro da Defesa da Polônia. Ele falou, você paga uma fração pequena do custo e não tem substituto, ou seja, não tem outro provedor, não tem substituto para Starlink. Aí os europeus estão brigando com a Rússia e com a China, e a Rússia e a China vão ser um substituto gratuito a Starlink. Ah, não, vamos ficar pagando aí centenas de milhões de dólares, só a Polônia paga 50 milhões, imagina quanto não paga os outros países aí, para o Elon Musk, fazendo ele ficar cada vez mais rico, sendo que ele já falou inúmeras vezes que pode usar isso para fins políticos, pode espionar o que está sendo passado aí pelos satélites dele e pode desligar a qualquer momento a internet de quem ele acha que deva desligar. Ó, eu não gosto do seu país, então vou desligar a internet aí do seu exército vai colapsar e vai ser mais fácil invadir vocês. É isso que faz o Elon Musk. Então agora está tendo um problemão aí, por conta das próprias declarações dele na Europa, porque muitos governos europeus aí, por conta aí dos últimos anos, estavam contratando a Starlink, contrataram a Starlink e agora estão assim, peraí, a gente não pode contratar um cara que literalmente está ameaçando desligar na hora que ele quiser, fora as ameaças de espionagem. Então, prepare-se que vai ter prejuízo forte aí na Starlink. Outra coisa, a Rússia também anunciou que vai enviar, não começou ainda, eles enviaram o primeiro, né? Enviaram o primeiro satélite, mas vai começar a enviar aí no segundo semestre satélite também para prover internet gratuita para todos os cidadãos russos, e depois eles querem fazer no mundo inteiro também. E aí vai ser aquela, você vai preferir usar a do Elon Musk ou a da China? E aí, cada um que escolha a sua, vai ser tudo grátis. Essas empresas aí que têm um serviço péssimo de telefonia e de internet e que cobram caríssimo, ó, no Brasil tem várias aí, estão com os dias contados. Muito em breve, internet, inclusive aí a tendência é que acesso à internet seja aí declarado em alguns países como um direito básico universal, quase aí ou ao mesmo nível que um direito humano. Você tem direito à comida, isso, e à internet a se conectar, porque se o resto do mundo tem, você tem que ter esse direito também. Pois bem, tá aí problemão. Enquanto isso, o Donald Trump, ele estava dando uma entrevista no avião, ele colapsou. O Donald Trump teve lá nos Estados Unidos, o termo é meltdown, é quando a pessoa fica furiosa ou chora muito, ou perde, enfim, quando a pessoa perde o controle, se descontrola. O Donald Trump estava bravo porque os repórteres estavam provocando ele. E olha, eu vou falar, a presidenta do México, eu vejo vários vídeos dela falando com repórteres todos os dias, aliás, é o que mais viraliza dela. E olha, são repórteres assim, bem mesquinhos, da pior espécie, provocam, falam mentiras, e ela na maior educação do mundo. Só que o Trump não. O Trump não tem educação, né? E o Trump não tem a inteligência emocional. Então o Trump ficou bravo com o repórter. Até a Fox News falou assim, ó. Trump has meltdown, colapso no aeroporto e ainda sofreu muito. Chegou a um nível em que falaram sobre o caso da Ucrânia, tudo mais, como a Rússia e a China estão aí com muita tecnologia. Aí o Trump falou que os Estados Unidos têm mais tecnologia militar do que China, Rússia e todos os países da OTAN combinados. Não tem não, hein? Não tem não. Eu não sei quem tá falando isso pro Trump, mas tá mentindo aí pra ele. Ele tá se achando o grandão. Vou partir pra briga, eu sou o grandão. Só que não é não. Ele vai partir pra briga com gente maior que ele. Esse conflito aí na Ucrânia serviu pra Rússia mostrar ali uma fração pequena das suas bombas aí hipersônicas, os seus mísseis hipersônicos, que não tem defesa. Os melhores sistemas dos Estados Unidos foram enviados para a Ucrânia, e foi praticamente ali, você pega o Barcelona e o Real Madrid, eles fazem um jogo um amistoso ali, um jogo de exibição. Não dá para chamar amistoso, que é literalmente uma guerra. Uma coisa que não é amistosa é a guerra. Mas fizeram ali uma exibição. Os melhores sistemas dos Estados Unidos contra os mísseis russos. E eles não conseguiram interceptar nem 10% dos mísseis. Então foi
foi um desastre total. Todos os mísseis chegaram exatamente onde a Rússia queria que chegassem. E a Rússia colocou mísseis sem ogivas, ou seja, era só bomba, só para falar, ó, se eu quiser chega, tá? Se eu quiser chega. Vocês talvez por acidente, vocês jogam um monte de interceptadores no ar, por acidente um ou outro talvez vocês interceptem. Mas 90% vocês não vão saber nem de onde veio isso aí. E os mísseis que a Rússia mostrou não são os melhores. Os melhores não foram utilizados aí nesse conflito. Então o Trump tá ruim aí a situação dele. Teve uma briga no governo Trump nesse final de semana, uma briga feia, que até quem estava fora da sala escutou os gritos do Marco Rubio. Marco Rubio é o secretário de Estado, que é como se fosse o ministro das Relações Exteriores, só que com muito mais poder. O secretário de Estado é o mais importante, um dos mais importantes do Trump, com o Elon Musk. Brigaram feio, e os outros ministros, né, lá são chamados secretários, mas são ministros do Trump, eles ficaram do lado do Marco Rubio contra o Elon Musk. E o Trump, imagina o Trump tendo que apartar uma briga, uma discussão. Ele que teve que apartar a briga, e ele falou para o Musk, olha, Musk, os outros estão certos. O Elon Musk ele começou a aumentar o desemprego nos Estados Unidos porque ele está demitindo dezenas de milhares de pessoas. E ele está demitindo sem critério nenhum. Ele simplesmente chega lá e fala, olha, tem muito cabide de emprego aqui, por exemplo, no Exército. Ele fala, vamos demitir aqui 30 mil veteranos. Veterano é quem foi para a guerra e voltou. E geralmente quem foi para a guerra e voltou tem sérios problemas psicológicos, sérios problemas de trauma. Às vezes são pessoas que não têm braço, não têm perna, têm problemas físicos também em decorrência do serviço lá de... Imagina uma pessoa adolescente, um moleque adolescente é mandado para o Iraque para assassinar um monte de inocente. Aí ele volta, a pessoa está completamente perturbada, viu coisas horríveis ali por muitos anos. A pessoa dificilmente volta ao normal. Então, o que começou a ser feito nos governos anteriores, e isso já faz décadas que eles fazem isso, é contratar esses veteranos de guerra para que eles tenham ali um salário mais ou menos garantido, eles podem ter outros empregos. Depois de um tempo eles ganham uma pensão. O Elon Musk está cortando tudo. Só que tem vários políticos republicanos que toda a base eleitoral deles é de veteranos, assim como e de militares, assim como o Bolsonaro e o bolsonarismo são assim com os militares, os trumpistas muitos são também. E eles estão brigando com o Elon Musk porque ele está demitindo todo mundo. Ele chegou a demitir até os soldados que têm ali acesso a bombas atômicas. Se alguém atacasse os Estados Unidos, não tinha ninguém para contra-atacar. Eles ficaram 3, 4 dias sem ter defesas. E o pior, sem ter contra-ataque contra alguém. Esse é o nível do Elon Musk. E ele está demitindo gente em todos os órgãos públicos e muitos parlamentares têm ali contato com servidores desses órgãos. Então assim, pô, peraí, faço o quê? O governo Trump, esse pessoal apoiou o Trump, está se ferrando. Então a área política começou a brigar ali com o Elon Musk, e o Trump acabou ficando do lado dos outros, e não do chefe dele, que é o Elon Musk. Tá começando a ter atrito ali, viu? Não sei não. Se amanhã depois o Musk acaba demitido, falaremos aí que foi o pior negócio da história, que ele já está no prejuízo, tá? No momento o Musk não está em lucro. Acredita-se que em 4 anos ele consiga aí lucrar com o cargo que ele tem, mas no momento ele está no prejuízo. A empresa dele aí perdeu quase $1 trilhão. $1 trilhão. É muita grana. Eu peço aí a sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta. Falou!